E o Rally da Safra, que confere como é que estão as lavouras de milho pelo país, vai chegando ao final. E vai chegando ao final com uma conclusão que nós temos visto durante os números que estão sendo apresentados parcialmente. Problemas no sul do Mato Grosso do Sul e também no norte do estado do Paraná. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com André De Bastiani, ele que é coordenador do Rally da Safra. E André, situação talvez um pouco mais complicada nessas regiões de Mato Grosso do Sul e do Paraná, mas como que fica a avaliação geral dessa segunda safra de milho brasileira da campanha 17-18? Bom dia a todos. Após uma safra recorde de soja que nós tivemos a oportunidade de verificar a campo na primeira etapa do Rally da Safra, agora a gente vai a campo para ver de fato o que está acontecendo com o milho safrinha. E as impressões que a gente tem, os primeiros levantamentos, apontam de fato por uma quebra de safra, em especial na região sul do Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná e mais intensamente no norte do Paraná também. Foi um problema, nós tivemos aí em algumas regiões em torno de 40 dias de seca, justamente numa fase crucial, que é a fase de pendoamento dessas lavouras e que afetou a produtividade. Então a gente já está trabalhando com uma estimativa de uma redução grande já para a produção de milho segunda safra do Brasil, e agora a campo a gente vai ter a oportunidade de verificar isso, de fato, qual o tamanho dessa quebra, né? Esse levantamento que a gente faz indo a campo é muito importante para a gente ter a oportunidade aí de visitar em torno de umas 500 lavouras e fazer medições mesmo para conseguir mensurar qual é o tamanho dessa quebra e qual é o impacto para o mercado brasileiro. André, as equipes do Canal do Boi, quando têm ido em propriedades rurais, em especial do sul do Mato Grosso do Sul, e conversado com os produtores, eles têm dito o seguinte: como houve um atraso por questão climática para cultivo da soja, isso acabou acarretando também na colheita, aí o milho não foi cultivado, não, pelo menos na maior parte das propriedades, num momento mais adequado, e aí pegou aquele veranico, um período mais extenso de falta de chuvas. Esse é um resumo, é uma visão do produtor, ou tem outras questões que acabaram fazendo com que essa produtividade e também por tabela a produção ficasse menor? A gente tem um calendário de plantio de milho que se estende aí até metade de fevereiro, que a gente considera o calendário ideal para o plantio. Plantando até essa data não significa que tudo vai dar certo, porque a gente sempre vai depender do clima. Mas, de fato, esse ano o plantio se estendeu um pouco mais. Isso ocorreu porque alongou o ciclo da soja, principalmente quando a gente olha para o Paraná, e isso aconteceu de fato, e a gente acabou saindo do calendário ideal de plantio. E, por consequência, a gente teve um clima mais seco com os períodos de veranico. Então, a quebra hoje de safra, ela ocorre por um problema climático. Não são doenças, não são pragas que vêm afetando a produção, é um problema climático mesmo que afeta o potencial produtivo dessa safra. André, em relação ao Rally da Safra, resultado final dessa segunda safra de milho, alguns dados, né, que acabam chegando ao mercado são de uma produção de milho menor, mesmo em segunda safra, já tinha um plano que ela seria menor mesmo por parte do produtor, e isso tem garantido valores mais elevados, patamares mais interessantes para o produtor de milho do país. A segunda safra, na hora que nós tivermos colheita todos os estados produtores, apenas Mato Grosso teve um pequeno início, nós teremos realmente, de fato, uma produção menor, porque isso acaba tendo uma afetação geral sobre o mercado de milho no Brasil? Sim, a safra vai ser menor. A estimativa inicial era no potencial algo em torno de 63, 64 milhões de toneladas, vamos dizer um potencial pleno, e hoje nós estamos trabalhando, o último número da Agroconsult é de uma produção de 55 milhões de toneladas. Então, uma redução significativa que afeta, sim, a composição de estoques e isso, por consequência, afeta os preços. Então, de um lado, a gente tem um alento dos preços que melhoraram significativamente ao longo desses últimos 3 meses e que tem um fator que vem de fora também, que é a quebra da Argentina. Da mesma forma como houve uma quebra significativa na safra argentina de soja, o mesmo ocorreu para o milho verão. Foram aí pelo menos 12 milhões de toneladas que deixaram de entrar no mercado e o mercado reagiu, os preços são melhores hoje, então de uma certa forma o produtor acaba conseguindo um preço um pouco melhor, só que o que ele gostaria mesmo é ele estar produzindo mais e não estar vendendo com preço mais alto. Tá certo, André, para encerrar nossa entrevista, teremos uma apresentação final dos números do Rally da Safra. Como é que, para essa safra de milho, essa segunda safra, como é que fica essa apresentação? Bom, essa é a última etapa do Rally da Safra, a equipe 12, depois de percorrer aí 95 mil quilômetros, estarmos mais de 70 dias de campo, e a gente vai ter a oportunidade de ver a campo qual que é o tamanho dessa quebra.
Ao longo dessa semana, a gente vai fazer 2 eventos. Vamos fazer um evento em Dourados, no qual a gente vai reunir alguns produtores da região para falar um pouquinho de mercado e discutir o impacto dessa seca. E depois fazemos mais um evento também em Cascavel, na quinta-feira, com o mesmo propósito. Assim que nós encerrarmos na sexta-feira, a gente vai compilar todos os dados, que é uma série de dados que a gente coleta, e daí vamos fazer uma estimativa final. Então, mais umas 2 semanas, a gente tem um resultado final do tamanho dessa safra e, sem dúvida alguma, a gente vai disponibilizar isso aí para todos os produtores e para a comunidade do agro em geral. Tá certo, André. Obrigado pela sua participação mais uma vez no Canal do Boi. Eu que agradeço. Até mais.